Olá a todos Grava. os que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, né? Hoje uma das pessoas que, né, coordenam, né, o canal Mesa de Debates, né? E hoje aqui vamos dar continuidade, né, na nossa discussão em torno, né, da atual situação do momento, né, da questão da vacina, e todas as discussões que englobam essa questão, né? E conforme planejado, né, e colocado já anteriormente, nós vamos fazer uma discussão, né, em torno da questão da formação do Brasil para entender um pouco, né, através de uma perspectiva histórica, o atual momento. E para isso, né, chamamos a professora Matilde, né, para a gente conversar sobre esse tema, e principalmente na perspectiva do Florestan Fernandes, né? A Matilde, inclusive, né, que foi uma das professoras que apresentou o Florestan Fernandes para mim, diga-se de passagem. Então, Matilde, antes da gente começar, por favor, se apresente. Pois não. Boa noite a todos. Espero que nossos sistemas eletrônicos funcionem bem agora, né? Eu sou professora da PUC São Paulo, professora do Departamento de Sociologia, atualmente Departamento de Ciências Sociais e área de Sociologia. Venho trabalhando na PUC já há alguns tantos anos, na área de meio ambiente, na área de sociologia urbana, em particular, que é onde eu desenvolvi, inclusive, minha tese e minha dissertação do mestrado e a tese de doutorado na área discutindo principalmente a questão da cidade, mas uma perspectiva histórica, inclusive, da constituição das cidades contemporâneas, né? E, enquanto atividade didática, tenho trabalhado já há alguns anos a discussão, a disciplina Sociologia Brasileira, Pensamento Sociológico Brasileiro, que a gente faz questão de buscar as raízes desse pensamento, né? As matrizes principais do pensamento sociológico brasileiro. Então, a gente trabalha com Florestan, trabalha com Gilberto Freire, trabalha com Sérgio Buarque de Holanda, trabalha com Chico de Oliveira, trabalha com vários autores que problematizam a realidade brasileira. Que Brasil é este? E o que é isso que nós temos agora? De onde é que a tua imagem está péssima, Guilherme? Assim. Não, acho que agora Está tá boa. piscando. Está Tô escutando. piscando aqui. Pode Você está continuar. escutando? Então, tudo Tô. bem. Só estou dando esse toque. Tá. Não sei, ela está piscando, mas tudo bem. Não tem problema. Então, e o Guilherme me convidou para fazer esse bate-papo. Estamos aqui à disposição dos questionamentos, das perguntas, das reflexões que nós conseguiremos fazer nesse bate-papo. Professora, por favor, vamos começar as perguntas. Como que o Florestan Fernandes enxergava a formação brasileira? De onde é que vem o Brasil? O Florestan vai construir uma interpretação do Brasil. A pesquisa dele vai ter como eixo, são 3 eixos que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar com o eixo do processo de colonização, a escravatura e a Revolução Burguesa. São 3 eixos que ele vai desenvolvendo em boa parte do trabalho dele, principalmente da década de 60, 70, depois que ele começa a adentrar mais numa análise mais estrutural da sociedade brasileira. Ele vai pensar, vai dizer, vai afirmar que, de modo geral, os estudiosos da escravidão têm encarado as relações com o capitalismo muito mais na perspectiva da metrópole. E ele vai dizer o que
a gente precisa saber o que aconteceu dentro da colônia. E ele até usa essa palavra, no rebanho tardio, que vem a ser a eclosão modernizadora do capitalismo nas sociedades de origem colonial. Rebento tardio porque ele vai se desenvolver mais tardiamente, essa modernização capitalista, modernização do capitalismo, decorrente do capitalismo, em relação aos países centrais, entre aspas, países europeus, no caso que a gente está tratando. Mas, de fato, ele vai considerar que o desenvolvimento da escravidão no Brasil vai converter essa escravidão em um dos fatores da acumulação originária na cena brasileira. Ela foi fundamental para o processo de acumulação de excedentes na sociedade brasileira. A escravidão também alimentou a crise do próprio regime escravocrata. E, inclusive, no plano construtivo, ele vai dizer, sem a escravidão, sem a permanência da escravidão e a transferência do excedente econômico que ela gerava, a história que ocorreu seria impossível. Então, a escravidão foi central nesse processo de constituição do mundo moderno no Brasil. Ele diz, a escravidão foi a camada primária desse mundo moderno. A escravidão constituiu suas raízes arcaicas. E não aquela escravidão de antigamente, né? Uma escravidão moderna que se desenvolve amplamente durante os séculos XVI, XVII, XVIII, e aqui no Brasil até quase o final do século XIX. Né? Mesmo quando a escravidão já entra em crise por pressões externas ou mesmo pressões internas, você tem ela ainda sustentando o próprio modo o próprio processo de expropriação, processo de geração de excedentes na sociedade. Tá? Então, ele vai discutir. Bom, um autor que vai discutir muito, de uma forma muito legal também, que foi, inclusive, orientando do Florestan, o Martins, ele vai discutir essa passagem do processo do mundo escravocrata, do momento da escravidão, para o momento do trabalho livre, né? E como que o trabalho livre nasce em oposição à escravidão. E é um trabalho livre que não vai ser dos escravos, não são escravos que se transformam livres. Muito pelo contrário, para você conseguir constituir um trabalho livre, você tem que encontrar outro trabalhador, outro homem. O Martins vai dizer, trabalho livre, terra escrava. Trabalho escravo, terra livre. Então, ele vai todo discutir, inclusive, a mudança da apropriação privada da terra com a emergência, inclusive, do trabalho livre. Então, quando a gente começou a conversar e interrompeu por conta da internet, do computador, dos meios, então a gente falava, dá para pensar que foi atrasado? A gente pode caracterizar a formação como atrasada? Não, é um momento histórico específico do processo de constituição do capitalismo em termos nacionais, em termos internacionais. Ele vai falar de 3 grandes períodos, a era colonial, a era da transição neocolonial e a era da economia, do capitalismo dependente. Então, a era colonial, ela se estende até o início do século XIX. E a transição vai do século XIX a 1860, mais ou menos. Ou seja, a 6ª década do século XIX. E, a partir daí, você vai ter uma nova economia que vai girar em torno da constituição de um mercado especificadamente capitalista, que vai ser implantado nas cidades com funções comerciais dominantes. E uma característica do Brasil, da emergência do capitalismo no Brasil e da consolidação do Brasil, do capitalismo, é a figura do comércio nesse processo, que também vai ser muito ratificada pelas análises do Martins. Não sei se
Inicialmente, dá para a gente começar por aqui a nossa conversa, Guilherme. Se está satisfeito, Não, da pode onde é que a continuar, gente... tá ótimo. Tá ótimo. É correto, então, né, afirmar bem previamente, falar de, você voltar à questão do atrasado e tudo mais, o desenvolvimento desigual e combinado. Quem usa o termo desenvolvimento desigual e comunidade é o Chico de Oliveira. Tá? O Chico de Oliveira vai usar já naquele texto dele, Crítica Racionalista, né? Que é um texto do começo dos anos 70, ele usa claramente esse termo desenvolvimento desigual e combinado, porque ele está criticando aqueles que diziam da teoria do desenvolvimentismo, aqueles que diziam é necessário desenvolver o país inteiro para se ter um novo processo. Então, a razão dualista. O problema do Brasil é que existe duas situações. Eu tenho um Nordeste, ou grandes áreas atrasadas, e eu tenho uma região Sudeste e Sul desenvolvida. Então, tem que irradiar esse desenvolvimento para o restante do território nacional. E o Chico de Oliveira vai dizer, não, o que acontece? Acontece que esse atraso desigual é absolutamente, vou usar uma palavra que ele não usou, mas foi a que me veio agora, necessário, talvez, para o próprio desenvolvimento do capitalismo desigual e combinado. Eu tenho uma interconexão entre o atraso e o avanço. Se você pensar, Guilherme, por exemplo, quando construíram Brasília, lá na década de 60, né, de 55 para 60, um dos objetivos era disseminar o desenvolvimento para o resto do país. Então, Brasília seria uma cidade moderna que levaria um modo de ser moderno, um modo de viver moderno para o resto do país. E, de fato, não foi bem isso que aconteceu. Brasília também se transformou numa cidade com duas grandes características. A área do plano piloto e todo o entorno que mostrava esse desigual e combinado da própria realidade brasileira. Tá? Eu não lembro do Florestan usar esse termo desigual e combinado, mas, com certeza, nas suas análises, esse termo caberia. E ele é apropriado e desenvolvido principalmente a partir do Chico de Oliveira, na década de 70. Tá? O primeiro texto dele, da década de 70, Crítica à Razão Dualista, e depois, agora, bem recentemente, 2010, 2000 ele publicou um outro texto, Ornitorrinco, não sei se a gente chegou a trabalhar em sala de aula, eu acho que sim, que ele retoma toda a discussão dele da década de 70 e retoma mostrando que esse ornitorrinco acaba... é exatamente isso. Ele tem a mais avançada do setor de serviços e o mais atrasado de outras, em termos de condições de vida da população. Então, ele trabalha bastante nessa linha. Tá? O conceito de desigual e combinado, que eu conheça, ele vem mais de Chico de Oliveira, tá? Que foi um pouco, não foi contemporâneo, foi um pouco depois do Florestan, né? Sim. Matilde, você falou um pouco da formação, você falou um pouco da formação da burguesia brasileira, né? A gente sabe que, assim, de maneira mais histórica, digamos assim, mundial, a burguesia cumpriu um papel revolucionário, né? E depois ela se tornou conservadora. No Brasil, né, como que o Florestan explica? Porque a burguesia nunca cumpriu um papel revolucionário aqui no Brasil.
Ele vê a burguesia como uma continuidade das classes dominantes. Você tinha aristocracia. Todo o processo colonial teve como setores dominantes se constituíam enquanto a aristocracia rural, né? A aristocracia da cana, a aristocracia do açúcar, inicialmente, que se transforma posteriormente, ele vai trabalhar no texto da Revolução Burguesa, em oligarquia, a oligarquia do café. Então, e que tem suas raízes na aristocracia. E é da oligarquia do café que emerge a burguesia, que tem suas raízes enquanto classe dominante. Ele não vê a possibilidade daquilo, acho, que muitos autores contemporâneos dele colocavam: é necessário se ter uma revolução burguesa para depois se ter uma transformação da sociedade brasileira, né? Tem alguns autores que defendiam essa ideia, né? Que era central a revolução burguesa para permitir um avanço e uma transformação de uma revolução proletária no Brasil. Só viria com a ascensão da burguesia. Ele vai dizer: ó, essa burguesia ela tem suas raízes na oligarquia, os pés dela estão na oligarquia. Então, ele vai, em algum momento, eu acho que tem uma ideia dele, ele vai dizer que as transformações, uma revolução burguesa, vai implicar em transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais, que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge seu clímax. Mas aqui no Brasil, nossa burguesia vai convergir para o Estado e faz uma unificação no plano político antes mesmo de se converter numa dominação socioeconômica. Você tem uma associação de classe, influências que vai influenciar o Estado, orientando o poder político estatal para seus interesses particulares. O que ele vai fazer uma crítica a alguns autores que chamam da crise do poder oligárquico o início de uma transição que inaugurava uma nova hegemonia, a hegemonia da dominação burguesa. Ele fala que não. Essa recomposição, o que você tem vai ser, de uma forma ou de outra, essa associação se dá, essa emergência dessa dominação burguesa, se dá no interior da própria dominação, da hegemonia da oligarquia do café, por exemplo. Ele diz: a oligarquia não perdeu a base de poder que lograra antes como enquanto aristocracia agrária, e encontrou condições ideais para enfrentar a transição, modernizando-se, onde isso foi inevitável, e irradiando-se pelos desdobramentos das oportunidades novas, onde isso fosse possível. Ela mantém múltiplas polarizações. Então, ela não se transforma aquilo que, por exemplo, se tem da burguesia francesa, o paladino da civilização, ou de instrumento da modernidade. É o papel que se vê como a grande transformadora civilizatória, o poder civilizatório. Muito pelo contrário, ela mobiliza vantagens, tanto do atraso, quanto do que é adiantado. Ela vai se centrar em todos os lados. Parece até que a gente está vendo isto até hoje. Certo? Sim. Tem tudo a ver com como se conduz esse centrão, como que ele vai jogando, para que lado ele vai jogando em função dos seus interesses imediatos. Né? Certo. E essa formação brasileira explicaria o governo atual? Explicaria a sociedade atual. Eu não quero restringir para o governo, Guilherme.
É a sociedade, uma sociedade que votou nesse governo. Por incrível que pareça, ainda tem mais de 30% de apoio da população. O que foi? Sabe, eu tenho um grande marco nessa história do Brasil, que foi o processo de redemocratização. A ditadura, né? Você tem antes de 64, de 64 a 85, né? 21 anos de ditadura, um processo de redemocratização emperrado, né? Muito emperrado o tempo todo, avanço de setores populares, e, com o avanço de setores populares, isso se tornou uma ameaça para os setores dominantes. Só que, também, esses setores populares não conseguiram, no meu entender, estabelecer vínculos profundos com os setores populares. E teve um discurso de uma forma ou de outra, o que era o discurso da integração social? Integração a partir do consumo. E isso era o discurso durante os 3,5 governos do PT. A integração, você tinha Minha Casa Minha Vida, mas junto com isso você já tinha a compra de equipamentos para dentro de casa. Lavadora, televisão, blá, blá, blá. Então, o discurso do consumo, a cidadania se conquistava pelo consumo. E isso não sustenta nenhum processo de transformação, né? Então, eu acho que a história do Brasil, o Sérgio Buarque faz isso, eu acho, brilhantemente. Embora tenha muita gente que critique profundamente a ideia do homem cordial, mas, olha, é isso. Eu tenho que tirar vantagem. Eu tenho que usar as minhas relações pessoalizadas em meu benefício. Haja vista a questão dos fraudes da vacina. O que a gente está tendo? O prefeito de Manaus, eu não vi a matéria toda, né? Eu realmente não vi, não vou nem falar nesse assunto, mas várias denúncias de fraudes no fura-fila. O fura-fila é alguma coisa que está intrínseco. Outro dia eu estava lembrando uma coisa que não é da tua geração, a lei de Gerson. Não sei se você já ouviu falar isso. Isso era do começo dos anos 80, a lei de Gerson, ter a vantagem. Ter a vantagem é um discurso que faz parte naquela história. Você sabe com quem está falando? Do promotor lá de Santos, no auge da pandemia, não, no começo da pandemia. A carteirada de quem está falando, de quem ele está falando, para o policial. Ou seja, é a distinção conferida pela condição de fidalgo, filho de alguém, ou pai de alguém. Eu estou fazendo uma viagem aí com o Sérgio Buarque de Holanda, tá? Que me parece que essa análise que ele faz sobre o que o Brasil legou de novo para a humanidade foi o homem cordial, que não é o bonzinho. Muitas vezes se tem isso, bonzinho que age com o coração, age com o coração em benefício próprio. Então, a apropriação privada do espaço público. Isso é o homem cordial. A Lília, no texto dela sobre o autoritarismo no Brasil, a Lília Schwartz, ela discute também, ela retoma também essas imagens, essas colocações, que é um texto recente, né? Sobre tanto do Florestan quanto do Sérgio Buarque, e particularmente Sérgio Buarque, a ideia do homem cordial, da apropriação privada do público.
Então, eu acho que a situação que a gente vive, esse governo é resultado de uma sociedade, de uma constituição societária. Tá? Para romper com isso, o Sérgio Buarque dizia lá no passado que era necessário romper com a cordialidade. Uma massa urbana, grande massa urbana, poderia superar essa condição da pessoalização do público. O que não ocorreu. Né? O que você tem? E você recorre à denúncia disso quando é de interesse dos grupos dominantes. E aí vem, quando é que se denuncia corrupção? Quando os setores dominantes interessam denunciar corrupção. Ou seja, a elite interessa denunciar corrupção. Isso aconteceu em 64, isso aconteceu antes, lá no Getúlio, isso aconteceu em vários momentos da história brasileira. Porque a regra é a apropriação privada do povo. Então, se alguém vem e diz, olha, bicho, você vai ter mais prosperidade, porque Deus disse que ia ter mais prosperidade, e aí você tem isso que a gente tem hoje. É uma coisa sufocante, a realidade atual. Tá? E eu acho que expressa essa nossa formação social. É uma transformação pelas raízes, uma transformação interna que você tem que ter para você caminhar para o outro lado. O que está valendo agora com a vacina? O que está se falando tanto? Das empresas privadas comprarem a vacina e darem para os seus funcionários. Você já ouviu isso? Com certeza. E o governo apoia. E aí fica alguns setores médicos dizendo, quem teve que dizer que não foi a AstraZeneca. Não, nós fazemos negócio com os estados, não com as empresas. Gente, isso é uma coisa de doido. O que a gente vive aqui agora. Tá? Não sei. Eu acho que não é por conta do governo, mas o governo é decorrente dessas transformações ou das continuidades. A prática, as rupturas são muito superficiais na sociedade brasileira. O que você tem é um processo de extrema continuidade. O que você está vendo aí? Agressão na casa da co-vereador do PSOL. Vai lá e dá tiro. E tudo que acontece. Hoje, eu não vi a matéria direito, parece que 2 vereadoras foram agredidas recentemente, uma dentro da própria Câmara de Vereadores. Essa matéria eu não vi hoje. Pelos os direitistas histéricos, que tem uma questão não só política incorporando todos os valores, né? Todos os valores da sociedade. Então, é aquela coisa contra qualquer prática que não seja, né, uma postura absolutamente homofóbica contra a própria mulher no poder, qualquer coisa que seja ruptura, esse grupo social vai se manifestar contra. Tá? Já nem me lembro da tua pergunta, será que esse governo de hoje tem a ver com o quê? Tem a ver com essa história do Brasil, sim. Tá? Tem a ver com a sociedade brasileira. E você consegue ver Você falou um pouco, queria que você aprofundasse. Você consegue ver uma saída em relação a isso? Porque tá difícil. Olha, eu hoje estava pensando nessa conversa nossa e tuas perguntas, eu queria ter uma bolinha de cristal, tá? Porque tá difícil, bicho. Porque, inclusive, a solução que eu acreditei, tá? De transformação, acreditei na minha juventude e investi nisso, ela não está se colocando mais para nenhuma força política. Tá?
Então, democracia, o que é democracia? Né? A própria discussão do que é democracia, isso não contém uma transformação real da sociedade. Talvez, daqui a 50 anos, com muita água passando embaixo dessa ponte, você tenha novas gerações. Mas eu vou te dizer o que a gente tem de novo. A gente tem um país bipartido, né? A gente tem, agora na pandemia, por exemplo, mesmo um monte de pessoas de esquerda, tá? Estou falando, que não são contra o fechamento, tem que deixar tudo aberto. Quem quiser se preservar que fique em casa, eu vi isso na rua, tá? Eu vi de uma pessoa, recentemente, isso, que aí você tem um jogo de quem está faturando melhor com a pandemia, qual tipo de populismo é mais eficiente, né? Então, gostaria, de fato, de ver alguma luz no final do túnel, tá? Novo processo eleitoral de 22, como é que vai se caminhar para esse novo processo? Quais as alianças que vão ser feitas? E na medida que você tem alianças muito fortes, você tem compromissos com os setores dominantes, né? Não foi à toa que a classe média paulista foi para a rua contra o preço da passagem de avião barata ou contra ter que pagar 13º, férias para empregada doméstica. Foi um dos motivos, um dos móveis do vem para a rua. Então, é de uma perversidade atroz, na minha concepção. Tá? Para onde que nós vamos? Gostaria de ver alguma luz no fim do túnel. Eu acho que, por exemplo, nessa eleição para prefeito houve um avanço, mas uma muito pobre ainda, tá? Porque os valores, aquilo que estava sendo mais questionado, não foi aprofundado no debate. Tudo bem, foi um momento muito complicado para uma eleição. Um momento onde o debate pouco existia. Então, isso é complicado, né? Eu vejo algumas falas. O que a gente tem? A gente tem uma burguesia que tem múltiplos interesses, ela faz composição o tempo todo no lugar de qualquer modernização, ela faz adaptações ambíguas. Então, você tem, ela floresce, onde a desagregação social vai caminhando. Então, é polarizado em torno de preocupações particularistas. Você veja, vacina para meus empregados. Qual o espírito humanista que tem nisso? E aí eu vou recuperar a ideia de recuperar um projeto de condição humana, né? Isso aqui já se perdeu no Brasil, eu acho. Eu ando muito... Eu acho que quando eu dava aula para vocês, eu ainda estava muito esperançosa. Mas cada dia, cada momento, eu acho que tem que ter uma ampla conscientização desse processo. Agora, quando a pessoa, os grupos sociais que estão mais sendo contaminados pela pandemia, que estão ficando mais doentes pela pandemia, então, se eles estão morrendo, são eles que estão perdendo sua capacidade de comer, de produzir.
de se alimentar, perdendo seus empregos, perdendo não conseguindo trabalhar na rua. São eles que estão sendo mais prejudicados por todos os lados. Aí acabam dizendo, vou para a rua assim mesmo. Né? É uma faca de 10 legumes isso. De fato, o trabalhador autônomo, que está na rua vendendo as bugigangas, as mercadorias, vendendo tudo na rua, como é que vai fazer? Aquilo que se transformou durante o período, o último período, os últimos anos, todo o discurso a favor do empreendedorismo, então era faça por si mesmo, seja autônomo, seja dono do seu negócio, não consegue sobreviver. Por mais que a Rede Globo fique mostrando pessoas que estão vendendo bolo, que ficaram bem, legal, 1, 2, 3. Mas isso não sustenta 14% de desemprego. Desemprego não estou sequer fazendo nada. Né? Não estou procurando trabalho. Hoje eu vi 14,1% da população. Estava 14,3%, aí caiu para 14,1%. 2%, 2 não, 0,2%. Mas aí já teve uma outra informação de que tinha aumentado o desemprego no mês de dezembro. Aí é aquela história. Quem está sofre mais com a pandemia? Quem está? Setores populares. Mas que também incorpora o discurso de se Deus quiser, eu morro. Aí a alienação fica grande. O grau de alienação que nós chegamos na sociedade brasileira é alguma coisa estupenda. Não sei. Fazer prognóstico tem saída? Eu espero que tenha, sabe, Guilherme? Eu aposto que isso não é eterno. Agora, nós estamos numa crise de valores, né? Que foi constituído muito fortemente nesse processo de modernização da sociedade brasileira. O que importa é o que eu tenho, não o que eu sou. Né? Aí é uma crise de valores. Não é ser, é ter. Então é uma coisa muito séria. E quem discute muito bem isso é o José de Souza Martins. Tá? Essa modernidade, a gente consegue, segundo Martins, no Brasil se conseguiu ser pós-moderno antes de ser moderno. Né? Eu acho ótima essa frase. Já superamos a modernidade, só que sem negar, sem romper com aquilo que constitui a modernidade, que é o capitalismo. Né? Aí é muito complicado. Matilde, a minha principal assim, questionamento que eu tive durante essa pandemia e que me levou a tentar refletir um pouco sobre esse tema da formação do Brasil é sobre a questão da vacina, né? Assim, nós estamos vendo, né? Agora assim bem menor porque o governo federal está mais acuado em torno desse tema, pelo menos que eu vejo, setores se colocando contrários, né, à vacina, que ao meu ver, né, é um negócio que assim deveria ser indiscutível, né? Tipo a importância da vacina para a imunização das pessoas e para
para evitar assim doenças e principalmente ter taxas absurdas de mortes, né? E hoje a gente vê pessoas se colocando contrários a isso, né? E eu fiquei pensando um pouco da formação, aí eu fiquei refletindo um pouco da formação histórica do Brasil. Tudo que isso a gente está discutindo aqui nesse momento, né? Leva leva a ter posicionamentos que são retrógrados, são, digamos assim, reacionários, atrasados, que já deveriam estar sido superados? Sim, é porque eu não gosto de reacionário, conservadores. E assim, pautados, inclusive, em princípios, muitas vezes. Eu estou lembrando aqui, quando você estava falando, de um texto da Marlene Chauí, tá? Que ela vai discutir a questão do mito fundador, dos mitos fundadores da sociedade brasileira. E, entre eles, você tem a presença do paraíso. Nós vivemos no paraíso porque Deus quis. Deus pode tirar isto. Então, se Deus quiser, eu morro. Percebe? Eu acho que tem algumas coisas na constituição básica da sociedade que isso acabou caminhando para outras coisas, né? Acabou saindo, inclusive, da visão mítica para uma visão que não deixa de ser mítica, né? Da crença na prosperidade, não só material, espiritual, pelo caminho da verdade religiosa. Eu vi um filme, Divino Amor, em 2019, que eu saí. Tudo que eu queria sair do cinema, mas eu não conseguia, porque eu não consigo sair do cinema na metade quando o filme está me incomodando muito, eu fico para ver o quanto que ele vai me destruir. E era uma distopia para 2028. 2028 está aí, tá? 2019, 2028 dava nem 10 anos. E era uma sociedade totalmente neopentecostal. Os valores divinos. Então, o apostar na religiosidade era o elemento central de todo o filme. Então, você tinha drive-in de confissão. Você entrava no carro, passava pelo pastor e, quando confessa, né, sua relação direta com Deus. Bom, isso que eu estou falando, a questão da vacina tem a ver com duas coisas, principalmente. Premissas religiosas, né? E premissas que seriam avançadas, porém não tanto, que são os discursos naturalistas contemporâneos. Tá? O naturalismo, a negação das vacinas, ou a negação do remédio, a negação da vacina, como algo que faz mal, que deve ser evitado. Os setores sociais mais representativos, eu não sei, você falou, está vendo hoje vários setores contrários à vacina. Eu não estou identificando isso, a não ser no interior do próprio governo federal, né? Que é um jogo do tipo, está vendo? Agora mesmo, o Instituto Butantan já quer garantir a compra de um lote lá para maio, e o Ministério da Saúde diz que não vai garantir nada agora, só em maio que dá uma resposta. Aí, quando for lá para maio, o Butantan não vai encontrar mais insumo para fazer. Não pode comprar, e também não pode exportar, não tem. Então, o que está por trás esta questão do próprio governo em relação à vacina. Lá, em 1905, se eu não me engano, ou 12, no começo do século XX, teve a guerra da vacina, né? A revolta da vacina.
Mas aí era uma vacinação, Oswaldo Cruz, Fiocruz, uma vacinação obrigatória, especialmente voltada para os setores mais populares, ou seja, o pessoal que vivia em cortiço e que estavam sendo obrigados a ferro e fogo a tomar vacina, sem nenhum processo de conscientização. Será que os setores populares brasileiros têm real consciência da vantagem da vacina? Não sei, Guilherme. Não sei. Tá? Eu conversei outro dia com a senhora de 80 anos, falava com ela da vacina, ela disse, de jeito nenhum que eu vou tomar. Uma vez na vida eu tomei uma vacina para gripe, eu fiquei com uma gripe tão grande que nunca mais eu tomo vacina nenhuma. Então a vacina vai fazer mal. Ainda, e é uma pessoa do povo, entre aspas, tá? Uma pessoa dos setores populares. E também neopentecostal. Então, injetar alguma coisa no corpo, nesse vasto segmento social, há uma negação para isso. Quais os setores da burguesia, digamos, os setores dominantes, né, que estão contra a vacina? Você não consigo identificar, a não ser o governo federal, que faz sistemática campanha contra. Então, é correto afirmar, então, que o governo federal se apoia principalmente nesse setor, digamos assim, neopentecostal, digamos, setor evangélico, que se coloca contra e faz politicagem para esse setor? Eu acho que tem tudo a ver. E o anticomunismo. Como é que começou a história da vacina da China? China é comunista, não vai tomar vacina da China. Caramba, os caras são tão burros que não sabem que o insumo da AstraZeneca também vem da China. E a China é a produtora da maioria dos insumos de remédio que nós tomamos no Brasil. Mas é o discurso, é a narrativa, detesto essa palavra, mas são as narrativas atuais, né? Aquele que ganha peso de verdade. Quando você fala 31% da população brasileira ainda acha o governo brasileiro ótimo e bom. É uma percentagem muito alta no estado de pandemia que a gente vive, no estado de carência de valores, no estado de carência de trabalho, no estado... E aí o discurso, temos que ir trabalhar para poder vencer essa pandemia e morrer no caminho, tudo bem. Não sei, tá? Eu acho que tem muito para... muito para pensar, muito para discutir, muito para analisar de qual é o principal perfil dos apoiadores. Saiu a pesquisa da Folha recentemente dizendo quem era quem, mas eu nem prestei atenção muito, não. Mas como é que está o perfil, essa radicalização de direita na sociedade brasileira e a negação, a velha história, os terraplanistas, a negação da ciência. Que também a gente sabe que não existe neutralidade na ciência, mas tem a negação da ciência. A discussão sobre uma ciência neutra, você mesmo no curso de Ciências Sociais fez essa discussão, no curso de Ciências Sociais fizemos essa discussão o tempo todo, né? De uma hora para outra, as pessoas que estão se apoiando na ciência colocam ela como um discurso neutro, que não é real, né?
Agora, a negação da ciência também não é destituído de um caráter político-ideológico, assim como a afirmação da ciência não é destituído de um caráter político-ideológico. E aí vamos para frente. Essa demonização da ideologia que foi disseminada não só entre a direita, mas a própria esquerda está demonizando. Nós não vamos ser ideológicos, nós somos ideológicos por natureza. O homem é um ser político ideológico. Né? O que é ideologia? É a expressão de ideias que você assume. Então, não sei. Você me pegou. Hoje eu estou até mais otimista. Quando você me convidou lá em dezembro, eu não tinha coragem de refletir mais nada, porque a situação vai lhe consumindo, entendeu? E hoje o que a gente tem? A gente tem uma situação. Por exemplo, o ano de 2020, eu nunca trabalhei tanto naquela PUC como em 2020. Era basicamente um contrato de 25 horas, eu trabalhava 50. Porque a demanda do virtual é muito maior. E mais, e o controle. Até porque você não está dando aula direito. Então, eu estou entrando noutra coisa que não tem. É como, inclusive, houve um aumento da. Quem conseguiu trabalhar aumentou demais a carga de trabalho durante esse período da pandemia. Também é outra coisa que a gente pode ter que afirmar, né? Por conta da desconfiança, inclusive, nas relações contratuais de trabalho. Será que está fazendo mesmo? Então, me faz relatório, me faz isso. Estou falando trabalho da classe média que ficou em home office e que foi esticado durante esse período. Eu acho que vale a pena pensar, fazer um perfil, não é só o caráter religioso, são os valores que estão embutidos nesse discurso religioso e que é consistente com o discurso político hegemônico da presidência da República. Tá? Tem que pensar e pesquisar. Hoje eu recebi um TCC que trata exatamente disso. Não li ainda. Então, não sei que a discussão é como que os princípios do neopentecostalismo conduzem a determinadas posturas políticas. Tá? Basicamente isso, o que o aluno trabalhou, mas eu não li o trabalho. E vale a pena pensar. Tá? Pesquisar, vamos ver. Vamos ver qual é a composição dessa população que está apoiando o Bolsonaro. 30%. Homens são homens. Mora onde? Não diz que é rural ou urbano. É urbano. Né? Tem uma porcentagem do Brasil hoje é fundamentalmente urbano. Então, uma análise mais detalhada desse perfil de população. Mas o que a gente tem é aquela história, até uma coisa assim, para boa parte, assim, a ideia de ser mandado e mandar, eu estou de novo buscando o Sérgio Buarque de Holanda, o que o Brasil goza é ter alguém, um órgão, não, isso quem fala é o Gilberto Freire, um órgão másculo para mandar. O que o brasileiro mesmo gosta é que alguém mande. E você, o último que se joga pela janela. Um manda no outro, o último se joga pela janela. Né? Isso ele não escreveu, não. O último se joga pela janela sou eu que estou falando. Então, é um gosto do mando que está
intrínseco a essa formação social histórica brasileira. O gosto do mando, o ter a vantagem, o ter pessoalizar as relações, pessoalizar os bens, isso que permeia a nossa formação social. E aí a gente avança vendo como que isso são novas caras para a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre debato com os alunos é ruptura e continuidade. O que é que tem de novo neste novo Brasil? A gente vê mais continuidade nos valores, nas crenças, nas práticas, do que realmente grandes rupturas. Sim. Matilde, quando eu montei essa entrevista, uma das coisas que você abordou isso um pouco, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que, por exemplo, é o discurso, né, de que os outros países podem ficar em isolamento social, mas aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil a gente tem que trabalhar. Né? Eu escutei muito esse discurso justificando, né, a reabertura em plena pandemia. E a consequência a gente viu, né, por exemplo, como Manaus. Perante isso que eu coloquei, ao seu ver, essa formação, né, que a gente está discutindo do Brasil faz com que o capitalismo atue de uma maneira bastante perversa? O capitalismo é perverso e vai assumindo várias roupagens a cada momento. Não é mais ou menos. O capitalismo é perverso. A base do capitalismo é a exploração do homem, né? É isso que é a base, tirar ao máximo do próprio homem. Se você não tem a exploração do homem, você não tem capitalismo. Então, a natureza do capitalismo é perversa. Tá? É competitivo, é individualista. A gente vive um mundo do aprofundamento máximo dos valores do capitalismo, que é o individualismo exacerbado. Tá? Você tem a competição exacerbada, você tem a transformação das verdades, criando novas verdades, que se diz que é verdade em função dos seus interesses. E uma coisa que eu vejo, estava conversando esses dias, não discutindo academicamente, conversando com pessoas, que uma das marcas muito fortes que a gente tem aqui no Brasil é que, por exemplo, os meios eletrônicos, a internet, a mídia, em vez de avançar, possibilitar um avanço no processo de democratização, possibilitou um avanço no processo de individualização. Eu acho muito incrível isso. O discurso, o falso discurso, que vai fazendo cabeças. Eu não vou dizer que a internet por si ela é boa ou é ruim, não. Ela é usada e apropriada de diferentes formas. A tecnologia não tem um valor intrínseco. É aquela velha história. Quando pesquisaram a fissão nuclear, lá na década de 40 ou antes, na década de 30, o objetivo não era exatamente fazer bomba, mas se fez bomba atômica, né? Então, tem coisas aí que a tecnologia não é necessariamente em si uma protagonista do individualismo, uma protagonista da disseminação de notícias falsas. Não. Agora, ela pode ser apropriada de um jeito ou de outro. Né? E o que a gente tem realmente na sociedade brasileira
é que aí eu não vou comparar com outras que, de fato, eu não conheço profundamente, não dá? Porque todo mundo fala, ai, por que em tal lugar não tem? Vai ver direitinho, não tem? Tá? Isolamento. Uma pessoa que eu estava domingo, segunda-feira, falou, não, porque no Japão não teve isolamento. Teve isolamento no Japão, sabe? Porque a disseminação de notícias falsas, ou, já ouvi, na França não tinha isolamento. Cada um vai usar a notícia do jeito que quer, tá? Vai montar a sua narrativa. E isso é permeado veiculado pelo principal meio de informação atual, que se chama WhatsApp, para todos os setores sociais, especialmente para os setores mais populares. É o WhatsApp que vai e dissemina as informações. Então, dizer que o capitalismo no Brasil é mais perverso, não. A natureza do capitalismo, a sua natureza é, por natureza, perverso. Né? Por natureza, explorador do homem. A gente teve estado de bem-estar social na Europa durante um período, já não tem mais. A gente teve aqui no Brasil algum momento, mas sempre pautado numa coisa de incremento de consumo. Então vamos discutir para que veio as férias, para que veio o 13º. Então, a função daquelas coisas, os salários indiretos que a gente acaba tendo, né? Relações de trabalho, aumentam, maximizam o próprio consumo, ou seja, a realização da mercadoria, que se dá a partir do consumo. Tá? Se dá no consumo. E a realização efetivamente do processo de exploração presente no capitalismo. Eu não gosto de adjetivar atraso, adiantado, perverso, sim, perverso faz parte da natureza do capitalismo. Sim. Da condição de exploração. Sim. Eu queria que você explicasse, né, uma coisa que eu acho bastante interessante no pensamento do Florestan Fernandes, que ele fala, né, que a gente já conversou um pouco, né, que a burguesia ela era conservadora, né, desde a sua nascença, digamos assim, mas, né, ela assimilou o liberalismo econômico. O que você explicasse? Sim, com certeza. O liberalismo econômico, neoliberalismo. Eu tenho esse discurso da liberdade individual, da possibilidade. Gente, isso aí é uma coisa de louco, tá? Aí a gente pode ir para os teóricos da própria política. Estou pensando aqui, o discurso sobre a liberdade é um eixo central no discurso dos deixa eu pensar aqui um pouquinho. A gente tem, no século XIX, a gente tem alguns autores que vão estar muito pautados nesse discurso liberal, do ponto de vista, inclusive, dos valores, de alguma forma, em cima dos valores, a liberdade de ir e vir, a liberdade de falar, a liberdade, a discussão, são questões centrais. Agora, a liberdade econômica, o neoliberalismo, é central no processo econômico da burguesia atualmente. Então, essa ideia de liberdade, eu vou até dar uma olhada aqui, espera um pouquinho só, para me calcar um pouquinho melhor.
Você vai lá para os clássicos da política. Stuart Mill, né? Exatamente. Stuart Mill é um proselitismo da liberdade. Isso você vai encontrar antes no próprio Locke, que foi o principal mentor do liberalismo. Depois, o Stuart Mill vai calcar-se, assim, o Locke vai dizer que a propriedade privada faz parte da condição de natureza do homem. É um direito natural. E aí você pode fazer tudo para defender essa propriedade privada. O Stuart Mill vai fazer todo um discurso sobre a liberdade e dando força para a liberdade não do coletivo, mas do indivíduo. É outra discussão diferente daquela discussão que vai fazer o Marx e o Engels depois, ou quase que na mesma época. Tá? Então, o liberalismo econômico é central. Todos podem ganhar. Mas claro que alguns ganham mais do que os outros, porque tem mais habilidade. E não porque tem monopólio, por isso, por aquilo. Não sei se eu estou sendo clara, mas é uma questão assim, muito central. O próprio discurso do liberalismo, quer seja econômico ou liberalismo da perspectiva da ciência política, ela é central no pensamento, na constituição dos valores capitalistas. É isso que eu queria dizer para você. É central. Tá? Essa liberdade de dizer que não quero tomar vacina é central nos valores da sociedade contemporânea. Assim como eu posso meter o pau em todo mundo, desde que seja aquele mundo no qual o dono do poder também mete o pau. Não sei se eu estou sendo clara, mas não tem mágica com o liberalismo. Tá? O liberalismo nasce lá. Ó, o pensamento liberal vem lá do Locke. Você tinha o Hobbes dizendo a propriedade é do Leviatã. Né? Se você não está fazendo bem com aquela área que você recebeu, então o monarca Leviatã pode interferir e tomar essa propriedade. Já o Locke vai dizer, é propriedade privada. Então, o centro de toda a discussão passa pela propriedade privada, que é a base do capitalismo, dos meios de produção. Né? Sim. Sim. Agora, Matilde, última pergunta para fechar. Né? Essa pandemia mostrou que a burguesia brasileira é ausente de uma tradição democrática? É ausente a burguesia brasileira? Sim. Não só a burguesia, mas com tudo que eu te falei, essa noção democrática, essa ideia de democracia, assim quanto direitos iguais na sociedade, morreu já desde a hora do nascimento do Brasil, entendeu? Não é só a burguesia, com certeza, sem dúvida. Mas a sociedade brasileira, ela tem uma matriz democrática? Não, a matriz da sociedade brasileira é autoritária. É absolutamente autoritária. Com alguns lances de democratismo. Tá? Alguns lances. Mas ela se sustenta
numa perspectiva, um conjunto de eu preciso que alguém mande, porque eu também vou mandar. Então, é uma díade, autoritarismo, democracia, permeia a sociedade brasileira. Democracia para alguns, não para todos. Democracia para eu poder ir para meu restaurante, ficar lá maravilhosa, mas se vier alguém que eu acho que não é conveniente para estar nesse mesmo meio, a democracia já foi para o brejo. Aí você tem uma postura extremamente discriminatória que não cabe o conceito de democracia. No Brasil, a gente tem uma sociedade pautada na discriminação social e racial, né? E de gênero. São discriminações várias que pautam as relações sociais. Não sei. Sim. Eu estou pessimista, Guilherme. Não dá para ficar um ano dentro de casa, tá? E ouvindo todas as falas e acreditando que o mundo vai mudar amanhã. Não vai. Assim, não dá para ter esse espírito, tá? Tem que mudar sim, tem que transformar-se por base, por valores. Valores que unifiquem, mas eu não vejo esse caminho estar acontecendo. Eu me lembro que, durante o governo Lula, acho que no primeiro governo Lula, eu estava fazendo trabalho em Manaus. E foi a primeira cidade do Brasil que teve uma greve dos operadores de voo, foi lá em Manaus, que o fuso horário é diferente, né? E as pessoas que estavam no aeroporto, eu estava no aeroporto esperando avião para vir para São Paulo, as pessoas que estavam no aeroporto diziam: isso acontece porque o presidente não manda. Se tivesse um presidente que mandasse de verdade, isso não acontecia, entendeu? Precisa ter alguém que ordene. Anos depois eu estou na PUC, não, anos antes, tá? Na PUC tem uma eleição para reitor, e alguém disse: não, vou votar em fulana porque ela é durona mesmo, não pode ser uma pessoa mole para ser reitor. Me desculpe, tá? Tem uma bagagem aí que mostra que essa história das relações societárias, às vezes a gente está assim no nosso ninho, né? No nosso grupinho fechado, a gente não percebe ou não sente todas as discriminações e desigualdades que são ratificadas como válidas nas relações societárias brasileiras. Tá? Quero apostar que a gente vai ter uma grande transformação. Nos próximos 10 anos, daqui a 2 anos, não. Que vai vir em 22, gostaria que fosse uma grande transformação. Mas esse processo é um processo de transformação muito mais interno do que simplesmente do governo que vai vir. Claro que tem governo que vem para pior, né? A gente está vendo isso intensamente agora. Bom. Sim. Matilde, estamos chegando aqui no final de uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer, né, por ter aceitado o convite. Né, foi uma discussão ótima, gostei bastante, acho que foi uma discussão bastante importante, né? Você falou da questão de transformação, eu acho que é importante, né, tomar algumas iniciativas para poder, pelo menos, dar um passo adiante, né? E acho que contribuiu bastante, né, com as suas colocações, né, para que isso acontecesse. Então, quero agradecer, né,
e passo para as considerações finais. Uma coisa que eu sempre agradeço o convite seu de participar dessa conversa, e uma coisa que eu acho que a gente tem de dar atenção para algumas brechas. Ainda consigo imaginar que existam algumas brechas que a gente consegue trabalhar e ampliar um processo de atuação crítica mesmo, né? Eu, particularmente, procuro fazer isso nas minhas salas de aula, no meu cotidiano de universidade, embora seja extremamente difícil, ou mesmo nas inúmeras atividades de consultoria que eu já fiz na minha vida, procurando brechas para encontrar algumas soluções que sejam menos danosas, talvez, ou que possibilitem uma reflexão crítica. Uma reflexão crítica que eu acho que, crítica no sentido da negação e afirmação, né? Uma crítica construtiva, uma crítica de apontando algumas brechas para saídas, para modificações. Eu acho que a gente vive hoje numa situação muito difícil. Todos nós temos que concordar com isso, né? É um governo absolutamente autoritário, um governo que mascara os objetivos. Aí, tem gente que diz, não, porque esse governo não sabe o que quer, sabe o que quer sim. Tá? Tudo que eu não consigo dizer é que esse governo é louco. Não é louco, porque eu tenho o maior respeito aos loucos. Né? Então, não é louco, ele sabe muito bem o que ele quer e o que ele quer fazer, para onde quer ir. Quando ele desmonta uma fala que acabou de fazer, é porque ele viu que o caminho que ele tomou não foi muito adequado, vai para outro. Todo esse imbróglio que é criado na cabeça dos brasileiros é resultado desse jogo de aparente loucura, que não é. A gente tem um projeto de manutenção desse governo. E o que é muito sério. E é o que, em vez de dizer que é louco, é melhor ver que tem um projeto. E temos que desvendar ou explicitar esse projeto que está posto aí. E muitas vezes parece um samba de crioulo doido, que não é nem samba, nem de crioulo, nem de doido. É um projeto de sociedade que está presente, de Brasil, que está presente nesse discurso atribulado dos, dos mandatários do Brasil. Bom, acho muito legal ter esse debate, achei muito legal do jeito que você conduziu, eu tinha lido as perguntas, isso aqui eu vou dizer se você tiver uma bola de cristal. Realmente, se você tiver uma bola de cristal, não dá para dizer, eu estou com muito receio das alianças que virão nessa eleição de 2022, e apostar na transformação da sociedade em grandes rupturas apenas pelo processo eleitoral, eu acho que é um trabalho muito mais amplo do que uma mudança, um processo eleitoral. É necessário um trabalho muito maior do que simplesmente uma mudança do mandatário máximo do Brasil. Tá? Algumas coisas estavam mostrando, a gente teve uma Câmara de Vereadores bastante diversificada aqui em São Paulo, com outros valores sendo postos. Então, esse rompimento, a ruptura, pode vir. Desejo que venha. Gostaria de fosse já, mas não acredito que seja uma coisa de sequer médio prazo para a sociedade brasileira.
É uma coisa mais estrutural de transformação. Tá? Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. E vamos ver, né? Isso aí. Então, mais uma vez, quero agradecer a professora Matilde, né, por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, né? Curtir o vídeo, né? No YouTube, curtir o vídeo no Facebook, curtir a página do Facebook do Mesa de Debates, né? Compartilhar nas redes sociais para que as redes não sejam somente um espaço de fake news, para que tenha conteúdos bons, né? E também seguir a gente no Instagram. Então, mais uma vez, Matilde, muito obrigado. Muito obrigado a você que estiver assistindo, né? Amanhã teremos uma entrevista com o professor Lúcio Flávio, que também é da PUC, São Paulo. Legal. E também uma entrevista depois com a Letícia Parques, né, do Esquerda Diário. Então, mais uma vez, quero agradecer. Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima, pessoal. Fui.